Olá, meus queridos irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, internautas. Nós estamos aqui em mais uma oportunidade para vos transmitir a mensagem da Palavra de Deus. Aqui nesta oportunidade nós queremos meditar sobre 3 assuntos no decorrer desses dias da semana. Nós estamos incluindo aí a quinta, a sexta e o sábado, porque são temas correlatos dentro do mesmo texto. Por esta razão que nós estamos englobando os 3 dias dentro de um mesmo tema. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Antônio Araújo, membro da Assembleia de Deus Missões, presidida pelo pastor Marcos Marim Faria. É um prazer estar aqui para vos transmitir o ensino da Palavra de Deus. E é um prazer também tê-lo conosco aqui na nossa sala virtual da Escola Bíblica Dominical. Nós, neste momento, vamos projetar alguns slides para nós fazermos os comentários dentro do tema da nossa lição, da nossa aula bíblica de Escola Dominical, que nós teremos no próximo domingo. Então, dando continuidade aqui, nosso tema da semana, para nossa aula do próximo domingo, as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. E então nós vamos, neste momento, refletir sobre a sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus. Então, meus queridos, na quinta-feira nós meditamos sobre 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e o 3. E os versículos que nós temos para a nossa leitura mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Meus queridos irmãos, aqui nós temos um tema amplo, onde fala dos últimos tempos, fala de apostasia, da apostasia da fé, de pessoas que dão ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônio. Por que que isto acontece, meus queridos? Porque as pessoas não dão ouvidos à palavra de Deus, as pessoas não leem a palavra de Deus, as pessoas não se interessam pelas coisas eternas. As pessoas gostam das coisas fugazes, das coisas que dão prazer imediato, porque o ser humano está muito imediatista, está muito materialista, está muito terreno. A gente não pode se esquecer de que nós não somos só matéria, também não somos só matéria e alma, nós também temos espírito. Então, nós não podemos dar vazão a todos os desejos que o ser humano tem, que são os desejos carnais. Assim como não podemos ir para o outro extremo, para a espiritualidade. Quando nós vamos em direção à espiritualidade e só focamos na espiritualidade, nós caímos no risco do fanatismo. E quando nós invertemos e vamos para atendimento das necessidades sociais, das necessidades materiais, das necessidades terrenas, então nós podemos cair no materialismo. Então nossa vida tem que ter um equilíbrio para que nós possamos cumprir aquilo que Jesus Cristo disse no Evangelho de São João,
os últimos capítulos, quando ele tem um encontro ali com Tomé, né? E o Tomé disse, Senhor meu e Deus meu, né? Mas Jesus Cristo disse que ele não seria assim uma pessoa tão bem-aventurado como aqueles que não viram e creram. Mas ali fala assim, para nós sermos fiéis. Quando nós falamos de fidelidade, nós lembramos daquela balança de 2 pratos, onde se põe o peso de um lado e põe a mercadoria do outro, e quando o pêndulo está no centro, que é chamado de fiel, ali tem o equilíbrio dos pesos. Na nossa vida material e na vida espiritual, nós podemos também utilizar desta comparação, certo? Para nós termos equilíbrio, tanto na nossa vida espiritual como na material. Então, o que Paulo está dizendo aqui na sua carta, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Nem é doutrina de homem, é de demônio. Porque o demônio ele se utiliza de homens para transmitir as suas doutrinas. E a nossa sociedade está permeada desse tipo de gente. O 2 é assim, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos, dos alimentos que Deus criou para os fiéis. Bem, nós podemos ler isso literalmente ou podemos ler figuradamente. E como está falando de casamento, está falando do relacionamento conjugal, que muitos estão se abstendo e tendo relações extraconjugais e se inflamando, homem com homem, mulher com mulher, ou se abstendo de qualquer um desses tipos. Então, essa não é a recomendação bíblica, não é a recomendação de Jesus, não é a recomendação dos apóstolos, não é a recomendação da igreja. Então, meus queridos, queremos passar para o tema da sexta-feira, onde nós lemos em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 5, e fala sobre o poder da palavra de Deus e da oração. E diz assim o texto bíblico, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Bom, nós estamos falando de um tema, de um conjunto de palavras. O versículo 5 é a sequência do versículo 4. O versículo 4 diz assim, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para que conheçam a verdade a fim de usarem deles com ações de graça. Quer dizer, tudo aquilo que Deus nos coloca à disposição, exemplo do casamento, da felicidade conjugal, quando nós fazemos isso segundo as orientações da Bíblia, glorifica também a Deus, porque atende o plano de Deus, o projeto de Deus para o ser humano, para este mundo, a perpetuação da espécie, a garantia da subsistência das pessoas e do globo terrestre em geral, porque quando nós temos o homem foi colocado na terra para zelar, não para destruir a terra, para zelar dela. Evidentemente, usar dela com critério, certo? Para que atenda às suas necessidades dos que estão em torno de si, de pessoas que não têm as condições, muitas vezes, que nós temos, então nós assistimos essas pessoas também. E tudo que nós fazemos para a glória e honra do nome do nosso Deus. Porque diz aqui o apóstolo Paulo a Timóteo, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada todas as nossas atividades, seja no âmbito familiar, seja no âmbito profissional,
no âmbito ministerial, eclesiástico, nos nossos negócios, tudo que nós fazemos, nós consultamos previamente a Deus, nós vamos ser bem-sucedidos se dermos ouvido às suas orientações, as orientações da Bíblia, ou muitas vezes Deus fala no nosso coração, fala no nosso intelecto. Muitas vezes a gente ouve a voz de Deus. Então, meus queridos, é assim que nós interpretamos esse texto bíblico da carta a Timóteo, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Sim, aquilo que nós lemos lá no versículo 4. Muito bem. Então, nós temos um texto que está previsto para leitura para o sábado e fala sobre o valor da piedade cristã. E aqui a palavra de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Bem, se nós formos fazer por analogia, o que é uma fábula? A fábula é um conto que pode ser verdadeiro na sua essência, mas que na verdade nunca aconteceu, porque é uma fábula. Não é história, é uma história, certo? E aqui fala também de coisa que não é santa, fábulas profanas. Então, o que o apóstolo está orientando? Rejeita as fábulas profanas. E como se não bastassem ser fábulas, que não é coisa verdadeira, que não é santa, ainda é coisa velha. Que, em outras palavras, dizia assim, que não se aplica, que não se usa, não é mesmo? Porque a coisa que envelheceu perdeu a sua função, não é verdade? Tem coisa que é antiga, mas aqui não está falando de coisa antiga. Tem coisa antiga que está em pleno vigor, em pleno funcionamento. Porém, as coisas quando envelhecem, ou seja um objeto material ou humano, quando envelhece, ela perde a sua essência, perde a sua importância. Envelheceu e o novo vai substituir, tá certo? E aí o apóstolo está dizendo, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. O que é ser uma pessoa piedosa? É a pessoa ter um coração contrito, é uma pessoa amorosa, é uma pessoa que tem empatia e que consegue se comunicar com as pessoas e assistir as pessoas nas suas necessidades. É uma pessoa piedosa, é uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que reconhece a sua humildade, não é mesmo? Para não dizer insignificância, porque na verdade nós, os seres humanos, sem Deus nós não somos nada. Agora, Deus sem o ser humano, ele continua sendo Deus. Então nós só somos alguma coisa porque nós temos Deus na nossa vida, temos Deus no nosso coração, temos Deus no nosso intelecto, na nossa alma, e é por isso que nós temos alguma importância. E quando nós temos essa importância, então nós nos exercitamos na piedade. Então seja uma pessoa piedosa. Então, meus queridos, aqui chegamos à reflexão da nossa quinta, da nossa sexta e do nosso sábado. E eu quero desejar a todos um feliz final de semana, um feliz sábado, que Deus possa te abençoar grandemente. Eu quero ainda te fazer um convite. Venha participar conosco na Assembleia de Deus Missões. Aqui nós temos a nossa agenda semanal. Na segunda-feira nós temos o curso teológico, né? A aula bíblica do curso teológico com o pastor Cristiano Marques, que é o nosso ministrante.
Na terça-feira temos o culto de oração e ensino para aquelas pessoas que querem aprofundar no conhecimento, nos bons costumes e exercitar na oração falando com Deus. É o momento de a gente falar com Deus mais profundamente. Evidentemente que nós podemos falar em Deus na nossa casa, falar com Deus na nossa casa. Segundo a orientação da Bíblia, segundo a orientação de Jesus Cristo, nós entramos no nosso quarto e em segredo oramos a Deus, e Deus, que ouve em segredo a nossa oração, responde às nossas orações e atende o clamor da nossa alma. Também na quinta-feira nós temos o culto público dirigido pelas as irmãs da União Feminina. Então, você é uma senhora, um senhor, um jovem, venha na quinta-feira assistir o culto na Assembleia de Deus Missões, na rua Rael Bonfacker 2220. E no domingo, o dia do Senhor, pela manhã, 8h30, nós temos a aula bíblica da Escola Dominical com o professor Luiz Carlos Giovanni. E ele estará ministrando o ensino da Palavra de Deus sobre o tema As Sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Nós estaremos tendo a primeira aula do terceiro trimestre. Esse terceiro trimestre vai falar sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. Então, o inimigo sempre usa instrumentos, né? Nós costumamos dizer que são secretários, né? O inimigo sempre tem o seu secretário, tem os seus instrumentos para atacar a igreja, para dificultar o trabalho da igreja, porque a igreja preserva os bons costumes, a cultura de valores, né? De valores positivos. Nós preservamos a palavra de Deus, nós damos esperança de salvação para as pessoas através da mensagem do Evangelho. Jesus Cristo pode fazer uma grande obra na tua vida se você der ouvido à sua palavra. E no domingo, às 18h30, um grande culto de louvor e adoração, na direção do Espírito Santo, na coordenação do nosso pastor presidente Marcos Marim Farias. Nós gostaríamos de recebê-lo no templo, de poder cumprimentá-lo. E ali está o nosso pastor de braços abertos para recebê-lo, para recepcioná-los, a todos quantos sentirem desejo de cultuar a Deus, de oferecer louvores a Deus, de ouvir a sua palavra. Não perca esta oportunidade. Esteja conosco, seja bem-vindo. Eu sei que você será grandemente abençoado. Nesse momento, quero te abençoar em nome de Jesus, dizendo que o amor de Deus, a graça do nosso Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja contigo, com a tua família, com a tua casa. Deus te abençoe.